muito bom dia Instagram, muito bom dia pessoal, como é que vocês estão? Como é que vocês acordaram aí nessa quarta-feira maravilhosa, dia 2 de dezembro de 2020 e hoje um assunto mais que especial para turbinar a nossa elevação, a nossa vibração com toda a nossa, literalmente com toda a nossa energia com o assunto da saúde. Eu vou dando bom dia aqui para o meu amigo Instagram, enquanto ele vai avisar os meus amigos que nós estamos conectados. Então vamos convidar aí os nossos amigos e avisar: oi pessoal, hoje é quarta-feira e como toda quarta-feira, às 8h30 da manhã nós temos aquele encontro marcado e hoje vamos falar sobre a saúde. Bom dia, bom dia, bom dia, você que está chegando aí. Hoje nós vamos ter um convidado muito especial e vocês vão saber por quê. Nós já estamos conectados, eu estou aqui repassando e convidando todo mundo, porque saúde importa, carreira importa, sucesso importa, tudo importa. Mas se não houver saúde, será que tudo isso seria adquirido com facilidade? Como seria se nós acessássemos o equilíbrio para cuidarmos do nosso todo, no nosso ser completo? Carreira, relacionamento, conquista, dinheiro e também a saúde. O que nós temos aí ignorado sobre ter, ou acessar ou não acessar saúde que nós não estamos aí considerando? Nosso Instagram está avisando aqui as pessoas que nós estamos aqui ao vivo. Então, eu vou localizar o meu amigo aqui, chamando. Conexão ok, perfeito. Como é que você está? O meu convidado já chegou. Dando uns minutinhos apenas para chamá-lo aqui, enquanto o Instagram avisa todos os nossos amigos. E você também, se você tiver aí, vendo o replay, pode dar uma aceleradinha que o nosso conteúdo oficial vai chegar aí para você às 8h35 em ponto. Então, se você tá vendo o replay aí, tá vendo de repente no YouTube ou tá vendo aqui no IGTV, dá uma aceleradinha aí para você focar no conteúdo aí oficial. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo, muito bem-vindo. Gente, uma quarta-feira abençoada, uma quarta-feira de muita proteção a todos vocês. E hoje eu quero compartilhar um exercício rapidinho. Hoje nós vamos ativar o timo. Acho que combina a gente trabalhar hoje um pouquinho com o timo e falar um pouquinho da energia, falar um pouquinho da saúde. Timo é uma glândula que fica bem aqui no meio. Então você pode delicadamente, com os 3 dedinhos aqui, simplesmente dar umas batidinhas leve e ir pedindo: timo, ative-se. Deixa eu baixar aqui para vocês perceberem. Aqui, timo, ativar, timo, ativar, timo, ative-se. Simplesmente dar o comando e dar umas batidinhas leve. Por que isso, Patrícia? Esse timo nós já nascemos com ele, porém no decorrer do nosso crescimento, quando estamos acessando a fase adulta, ele vai diminuindo. Essa diminuição, essa ausência de sensibilidade faz com que ele se enrijeça e é ele que transmite uma boa energia a todo o nosso corpo. Se você procurar aí, você vai achar algo do tipo de que a energia, o timo é a glândula do bem-estar. Então, use sem moderação. Avisado aqui os meus amigos e entrando nos 5 minutinhos que a gente sempre bate um papinho, eu vou chamar o meu convidado especial e vocês vão saber por qual motivo. Enviando aqui pro meu amigo que logo vai aceitar e se conectar conosco nessa quarta-feira. Olá, muito bom dia, senhor Hector. Bom dia, Patrícia. Como é que você está? Eu estou muito bem, e você?
Tudo bem, graças a Deus. Chovendo muito por aqui, né? Você sabe que eu estou em Cali, na Colômbia. Tá chovendo pra caramba por aqui. Mas tá tudo bem, graças Olha, a eu vou Deus. mandar um pouquinho do sol que tá aqui em São Bernardo. Dá para sentir o sol aí? Tá certo. Puxa, aqui também deu uma chuva bem forte. Entre segunda-feira foi bem considerável, mas hoje aqui em São Bernardo também é aquela cidade que tem tudo um pouco, né? Tem sol, tem chuva, tem vento, como Certo. Boituva. Eu quero agradecer, então, pessoal, vocês já viram aí, né? O nosso convidado de hoje está lá diretamente da Colômbia, o quanto, né? Essa magia da internet facilita a nossa comunicação. Ora, vocês vão perceber que eu vou chamar o seu Hector de senhor, e hora de você, e a gente se. Eu me confundo. É você por ser um grande amigo, né, seu Hector? Isso E, mesmo, Patrícia. e senhor, porque aí tá o segredo, o seu Hector foi meu gerente no passado, um gerente no qual eu admiro muito, admirava muito, e com certeza vou levar esse carinho por muito tempo ainda, né? E aí por toda a eternidade, pelo ser humano que é. E nada mais, nada menos do que falar de saúde de uma pessoa no qual eu respeito muito e no qual me apresentou algo muito grandioso que a gente vai revelar só no final. Porque antes, seu Hector, eu gostaria que, se você se sentisse à vontade, gostaria de compartilhar um pouquinho da sua vida, um pouquinho dentro do lado corporativo, do lado do corre-corre que todo mundo passa. Aqui no nosso canal a gente tem de tudo um pouco. Tem relacionamento, dinheiro, trabalho, mas a gente sabe que a vida não é só isso. E que olhar para a saúde é algo que requer muita consciência. Primeiro, como que o senhor estava nesse cenário aí do corre-corre, né? E o que você pode compartilhar quando você se deu conta do quanto esse cenário da saúde é realmente importante? Que o senhor pode compartilhar aí conosco com relação a essa consciência com a saúde? Muito obrigado, Patrícia. O primeiro é agradecer mesmo o convite. E me sinto muito honrado de estar aqui e compartilhar um pouco da minha vida. Então, eu tenho 63 anos, né? Trabalhei por 40 anos. Hoje em dia sou aposentado. Aposentei final do ano passado. E tive o privilégio de morar no Brasil por 16 anos, né? Meu trabalho sempre foi uma correria total, né? Antes de chegar no Brasil, eu tinha um cargo na empresa onde eu trabalhava, onde eu viajava por todos os países da América Latina, e o único país que eu não visitava era o Brasil, porque os produtos da empresa que eu trabalhava eram em espanhol. Mas, por essas coisas da vida, né, coisas boas, muito bacana mesmo, cheguei no Brasil sem saber nada de português, né? Eu tiravam sarro de mim, os caras, quando começava que, ou depois, com os anos já, a gente comentava e tal, falava que eu parecia uma coruja. Eu era com o olho aberto, prestando muita atenção, porque quando eu cheguei no Brasil, eu não falava nada de português. E hoje também não falo muito, mas dá para entender, dá para entender um Posso pouquinho. dizer que está bem melhor. Então, e nessa correria toda, a gente não pensa muito no futuro e a questão da saúde, porque a vida te cobra muito dessa correria, né? Ontem conversava eu com uma pessoa muito jovem, que é diretor dentro de uma empresa, e falava para ele, olha, é muito importante a gente tirar o sapato e ir lá e pisar a terra, sabe? Essa energia recarrega a gente precisa disso. Essa correria louca que a gente está viajando, lutando por objetivos de outros, trabalhando para outros e não trabalhando para a gente. Então, agora que eu aposentei, a verdade é assim, eu comecei a pensar em muita coisa, mas o que realmente para mim faz sentido hoje é que se você tem um trabalho, você tem um negócio, e os negócios obviamente são para ganhar dinheiro,
Além disso, para mim é uma coisa muito importante, e é a maneira em que a gente pode ajudar outras pessoas. O trabalho que eu, ainda hoje eu estou fazendo, tem a ver muito com isso. E tem a ver com a água, e a importância que a água tem na saúde das pessoas. Porque, veja bem, eu até faz 7 meses atrás, eu não sabia o que hoje eu sei a respeito da água e a importância que ela tem, porque quando a gente vê que o corpo humano, 70% é água, e até é um fato pelo menos curioso, né, que os médicos nunca te falam do tema água. É muito raro você encontrar um médico que te fale de água. É mais, eu faz uns dias fazia uma caminhada com 2 pessoas, os filhos de 2 pessoas que eu conheço, que estão em terceiro ano de medicina, em uma faculdade aqui muito importante. E perguntei para eles, olha, nesses 3 anos que vocês levam de medicina, vocês já em algum momento tocaram o tema água? Falaram para mim, não. Não. E quando a gente vê, por exemplo, que lá em 1931, um médico alemão chamado Otto Warburg, ele falou que em organismos alcalinos a possibilidade de contrair doenças graves como câncer, por exemplo, é muito baixa e que essas doenças se desenvolvem basicamente em organismos ácidos, e que isso que foi descoberto naquela época, 1931, quase nunca foi divulgado. Existe um vídeo aí que incluso eu posso mandar para vocês, e você depois me dá seus contatos, ou através da Patrícia. Eu mando esse vídeo, um vídeo curto de 9 minutos, onde se fala exatamente disso. A importância que tem, por exemplo, a água, e a importância que tem uma série de fatores que fazem com que você tenha uma saúde boa. Porque não é somente água, né? Você precisa ter um conjunto de coisas, como ter, por exemplo, uma alimentação balanceada. Mas por que a água é importante? Eu já falei agora que o corpo humano tem 70% de água. Mas quando a gente vê, por exemplo, e eu não sei se todo mundo sabe isso, mas os óleos são 95% água. Gente, 95% é água, certo? Quando a gente vê que, por exemplo, os pulmões são 90% água. O fígado é 86% água. Então me digam se esse fato que a gente beber uma água boa não é importante. Gente, é muito, muito importante. Então, agora, a gente recebe em sua casa uma água, certo? Uma água que vem de um processo de potabilização. Sim? A água sai da mina, sai do manancial, vem do rio e chega a um lugar onde é tratada para ser potabilizada. E nesse processo são agregados na água uma quantidade de líquidos muito grande, de químicos, flúor, cloro, soda cáustica, em muitos casos, enfim. E depois, essa água é mandada de aí para a sua casa. Nesse processo também, que vem por tubulações de ferro já muito antigas, aí também começam a se agregar à água alguns sólidos que ficam suspensos na água, e tudo isso que você bebe. Então, você precisa tomar uma água boa, precisa tomar uma água que a célula humana consiga absorver. E o grande segredo está em que você esteja hidratado e com um nível de hidratação suficiente para que seu corpo consiga funcionar bem. Certo? E o quanto é mesmo importante, né, Sr. Hector? Olha o comentário que o senhor trouxe à tona aqui, né? Que muitos médicos sequer falam da importância da água, né?
E nós, né, fadados aí também com o corre-corre, nem sempre nos damos conta de quantas, né, possibilidades tem fora, né, até mesmo da medicina para complementar esse cuidado, né, no qual a saúde é tão importante. O senhor comentou também que já é aposentado, né, então tem todo esse cuidado, tá olhando, mas o quanto esse olhar que você tem hoje com a água não seria tão importante lá atrás, né? Como não seria como seria a sua saúde, a sua disposição com essa consciência? Né? E o que o senhor está compartilhando aqui, até mesmo a história, o que eu acho super válido, lá desde 1931, eu adoro, né, essa história, essa conexão com o passado, com o que a gente vive hoje. E também até o vídeo, quero sim para compartilhar com todo mundo aqui. E eu sou suspeita para falar com relação a tudo isso da água, que concordo assim de tudo que o senhor falou, pela oportunidade que eu tive de conhecer e responder até mesmo essa pergunta aqui, que a Plenamente está comentando. Como tratar a água em casa? Como o senhor chegou a essa consciência toda e hoje o que a gente pode considerar uma água efetivamente potável? Outra coisa também o senhor comentou, que o nosso corpo precisa receber a água alcalina, né? Tirar a alcalina da própria água para o corpo absorver. Como tratar essa água? Onde eu posso encontrar essa água para alimentar o meu corpo de forma consciente? Ok, veja bem, realmente a gente precisa ter, se a gente quer ter uma água viva, né? Porque quando a gente fala em termos de água, a água que chega na casa normalmente é uma água morta. Por quê? Porque a água, em todo esse processo de potabilização, até chegar à sua torneira, em sua casa, essa água perde muitas das suas propriedades. Por quê? Porque quando a água está lá na fonte, ela tem um pH, certo? O pH é um potencial de hidrogênio que tem uma escala que vai de 0 a 14, e a água normalmente é de um pH neutro, certo? Então, o ideal é que a gente deveria tomar uma água ligeiramente alcalina, ou seja, se o pH neutro é 7, eu ia estar por aí em 7,1, 7,2, né? Seria a água ideal. Agora, quando a gente quer tomar uma água viva mesmo, então a gente deveria ter um sistema de filtrado dessa água, certo? Existem uns filtros antigos de barro que funcionam muito bem, e existem filtros modernos, filtros de carvão ativado, tem filtros de minerais, de arcilha, enfim, tem de um monte de coisas, mas é importante ter um filtro em casa. Além disso, talvez que seja igualmente importante, é ter uma maneira de magnetizar a água. Em que consiste esse processo de magnetização? A água, como eu falei agora, é uma água morta, onde o que acontece? As moléculas da água ficam aglomeradas, ficam muito juntas. E a célula humana não consegue absorver essa água. Então, muita gente fala, não, eu tomo muita água, eu estou hidratado, eu tomo muita água. Mas, dependendo dessa qualidade de água que você tome, essa água que você toma em quantidade, vai ficar, a célula não consegue absorver e a água vai ficar em todo o nosso sistema, nosso tecido intersticial, onde muitas pessoas, talvez vocês escutaram falar, olha, eu tenho, como que se fala essa palavra? Eu tenho retenção de líquidos, né? Então, é por isso, porque a célula não consegue absorver, então a água fica andando pelo corpo todo e dá esse problema. Então, como eu falei, a função de um magnetizador de água é pegar essa molécula de água que estão aglomeradas e separar elas. Dentro dessas moléculas aglomeradas, ficam muitos dos minerais que fazem que a água seja alcalina. Então,
quando você faz um processo de magnetização, você fala que a água volta a ter o pH que tinha na fonte. Porque ao separar as moléculas de água, libera esses minerais e o pH volta a ser o pH que tinha na fonte. Então, se você tem uma água com um pH bom, ou seja, volto a falar entre 7, 7,2, 3, então você vai ter dentro do seu sistema, dentro do seu organismo, uma água alcalina. E um organismo que seja alcalino, a probabilidade de ter doenças graves, como câncer, por exemplo, diminui muito, mas muito mesmo. Então, em resumo, a gente deveria ter um filtro para tirar da água toda a parte de micróbios, impurezas, enfim. E ter um magnetizador que separe as moléculas e permita que a célula humana consiga absorver essa água muito mais fácil e manter um organismo hidratado. O grande segredo é esse, que você tenha um organismo hidratado. Por quê? Porque a água leva para dentro da célula todas as vitaminas, minerais, nutrientes, certo? E por outro lado, já dentro da célula, essa água tira toda a sujeira que fica dentro da célula. Qual é essa sujeira? CO2, os diferentes ácidos, ácido úrico, ácido lático, que é o ácido que libera os músculos. Então, é um processo de limpeza. Se você tem uma célula hidratada e limpa, você tem, com certeza, uma ótima saúde. E olha que interessante, aqui as pessoas estão até perguntando que onde encontrar, né, essa água própria para consumo, como eu posso cuidar dessa água? Patrícia, muitas vezes é uma crença que é generalizada, né? Quando a gente fala, não, eu compro água engarrafada, achando que essa água é muito boa. Mas, digamos que os testes que já foram feitos com todas essas águas, a grande maioria delas são águas que são águas ácidas, ou seja, são águas que têm um pH menor que 7. E no Brasil tem, digamos, cada rótulo de cada garrafa deve ter informações onde estejam aí quais são os componentes dessa água, quantos minerais tem, cada um dos minerais detalhados, qual é o pH. Então, gente, tem muitas dessas marcas de água oferecem níveis de pH que não são os que a gente precisa. Normalmente, as águas engarrafadas têm um pH de 4, 4,5. E a questão é que a escala do pH não é uma escala aritmética, porque alguém podia pensar, né? De 4,6 a 7, tá perto. Só que essa escala de pH é uma escala logarítmica. Então, de 4,5, de 4, vamos falar até 7, estamos falando que são 3 pontos só, aparentemente, mas isso significa que é uma água supremamente ácida, e estamos falando que é 10.000 vezes ou 100.000 vezes mais ácida do que deveria ser. Então, isso, por um exemplo, um refrigerante, qualquer marca, tem um pH de 2,5. Isso quer dizer que é 100.000 vezes mais ácido que o que deveria ser comparado com a água. Então, para você poder equilibrar seu organismo depois de tomar refrigerante, você precisa beber muita água. Sim? E então, o melhor que a gente poderia fazer é não tomar nunca mais refrigerante, e sim tomar muita água. Nossa, e assim, e também tomar água de qualidade, né? Porque quando a gente toma o refrigerante, já dá aquela empachada, né? Aquela retenção de líquido. E aí, se toma mais água, a gente percebe que tem mais pesadez ainda no corpo. Ou seja, aquela conexão com o corpo, a gente já não sabe mais nem o que é, porque do refrigerante vai para água pesada, da água pesada vai para
um ácido, um estomazil ou qualquer coisa, porque percebe aquela pesadez no estômago, né? Aquele corpo pesado. As informações são surpreendentes. Estou tendo aqui uma aula até mesmo de quase VIP, né, seu Hector? Só sendo aí transmitida, as pessoas querendo saber. Eu posso falar, né, até mesmo como o senhor falou, desse cuidado de tratar a água e perceber até mesmo o que o seu corpo precisa, né? E estar atento não só em produtos de qualidade, muitas vezes a gente escolhe a água pela qualidade, pela marca, né? Disfarçada, na verdade. A gente associa a qualidade à marca, associa a qualidade a uma boa apresentação do produto. Então, aqui, né, até um insight consciente para a escolha da água é ter a percepção quanto à sua alcalinidade, é essa a palavra, talvez, né? Com o pH da própria água. E o quanto isso é importante para que o nosso corpo, né, que foi preparado para isso, possa absorver com facilidade todos os nutrientes dessa água, que aí sim nós podemos considerar como água realmente potável. Seu Hector, eu conheço o produto, né, com muita honra, que pode fazer isso, né, como o senhor bem colocou, o filtro de barro. Eu tinha um ponto de vista muito insignificante com relação ao filtro de barro, de que ele era feio, que ficava feio ali na minha casa. Hoje eu não troco, eu uso o filtro de barro na minha casa. Se a gente pesquisar na internet, a gente vai se deparar com estudos que comprovam que ele é muito melhor associado a um outro tipo de filtragem. Então, isso é bem bacana. Hoje eu tenho um filtro de barro na minha casa que é quase do meu tamanho, porque a gente consome mesmo essa água. E também agora de uma forma consciente, que é respeitando, né? Acatamos aí a sugestão do seu Hector numa apresentação anterior com relação a esse cuidado da água ser alcalina e eu preparar essa água para o que o meu corpo absorva. E o senhor me permite eu comentar um pouquinho dos benefícios que eu tive ou o senhor quer falar do produto primeiro? Não. Fale de sua experiência, Patrícia, que sua experiência é maravilhosa. Gente, primeiro, eu só trago coisas aqui no canal que realmente funcionam, que fizeram sentido para mim, que me trouxe benefício, que eu passei pela experiência do laboratório e então sim, eu forneço. Eu me deparei com um produto que realmente não sabia nem que fazia tudo isso, gente. É tão simples que você nem acredita que ele vai fazer tudo isso. E eu comecei a absorver somente essa água aí, né? Totalmente potável, como o seu Hector está falando. E o que aconteceu na vida da Patrícia? Bom, o meu cabelo é grosso, né? Dá pra perceber. E eu tinha muita queda de cabelo. Isso toda a vida. Eu escutava a minha mãe falando aqui na minha cabeça que como pode eu não ter ficado careca ainda de tanto que o meu cabelo caía, de tanto que o meu cabelo cai. Meu marido também reclama aqui que meu cabelo cai, que suja todo o banheiro, enfim. Não tinha que fizesse, gente. Medicação, vitamina, o que vocês imaginavam, e o cabelo continuava caindo. Então eu comecei a fazer o uso dessa água e os fios de cabelo pela casa passaram a diminuir consideravelmente. Então o que eu observei? Alguma coisa estava acontecendo com o meu cabelo. Então percebe que ele está mais forte, apesar de ser grosso, ele é mais forte. E ingerindo essa água aí, foi em menos de 7 dias só essa água. O que eu adorei pelo fato de diminuir a queda do meu cabelo. Então, não tinha aquele cabelo no ralinho do banheiro que facilitava até a higienização. Isso foi o que eu observei no primeiro momento. No segundo momento, intestino. Eu sempre tive muito problema de intestino preso e de retenção de líquido, inchada, né? Eu sempre fui assim um pouquinho gordinha, um pouquinho fofinha, mas a retenção era pior, porque me deixava cansada, eu sempre ficava indisposta. E aí, tudo, né, era em razão da indisposição e não olhava para a causa. Percebi que eu estava mais disposta, mais ativa. As pessoas me conhecem, sabem que eu sou aí um pouquinho acelerada nos 320, mas isso não quer dizer que é disposição.
quer dizer que é de mim mesma. Agora, estar ligada no 320 ainda com disposição é totalmente surreal, é totalmente aí muito mais consciente. O cozimento dos alimentos, né? Pode não parecer, mas às vezes eu cozinho. Fui testar no cozimento dos alimentos. Uma canjica, gente, fala aí. Quem é, né? Quem tem mais tempo de cozinha do que eu, vai saber que a recomendação é 12 horas de molho o produto, né, lá na água normal. Todo mundo vai falar isso. A minha avó vai falar isso. E eu fui e deixei lá 30 minutinhos na água, já corrigida, né, que a gente chama. Foi questão de mais ou menos 20 minutos e o produto absorveu toda a canjica. Eu cozinhei a canjica em menos de 30 minutos. Ou seja, eu consumi o produto preparado lá, já fresquinho, hidratado e super abismada, né? Porque eram para ficar 12 horas. Se eu contar para minha avó, ela não vai acreditar, ela vai falar que é mentira. O feijão também, eu percebi a cor dos alimentos, ela fica totalmente diferente. E o mágico também aqui em casa, que a gente utiliza muito, são nas plantas. As plantas, ela, como uma forma mágica mesmo, adquirem uma outra cor, uma outra propriedade. O verde dela é totalmente diferente. Eu tava com uma muda do coqueiro, tipo um coqueirinho da sorte, um bambu da sorte, na verdade. E ele é um pedacinho de bambu, fica num tubo de ensaio. E ele estava morrendo com as pontinhas todas amarelas. E eu comecei a esborrifar a água lá nele e também a só usar água nas plantinhas também. Ou seja, aqui em casa, desde as plantas até o marido, todo mundo só consome essa água. Salvo, né, para o banho, que aqui, como ainda é apartamento, não deu para pensar nisso. E uma outra coisa que eu fiquei apaixonada, eu até fiz um vídeo, e eu não sou disso de coisa de blogueirinha, porque não levo jeito. Eu não uso mais demaquilante, nenhum tipo, a minha pele é muito oleosa. E com o esborrifador, eu faço a higienização de manhã e à noite. A minha pele, que é muito oleosa, ela diminuiu também. E outra, gente, até esses pelinhos bem pequenininhos no nariz, né, eles vão soltando com a água. Não é mentira, gente. Eu tenho um vídeo, eu uso, o negócio é bom pra caramba. Eu falo mesmo não posso falar palavrão aqui, o negócio é bom. E eu só vou verbalizar o que for bom de fato. Então, eu não uso demaquilante. Não uso demaquilante, eu esborrifo a água. Na minha casa, todo mundo quer um esborrifador para levar a água embora ou para cuidar da água. É muito engraçado, né? Porque não uso mais produto químico no meu rosto. Porque também uma outra coisa que eu percebo, eu não sei qual é a química que tem no demaquilante para sair quase até os cílios, né? Quase até... A água eu sei o que é. Eu sei o que eu coloquei ali para colocar no meu corpo, para eu ingerir, para eu ter essa conexão. Quando eu tenho alguma coisa diferente com o meu corpo, que muito, né, nas técnicas a gente começa a ter essa conexão, que é perguntar para o corpo perceber, após o consumo da água eu realmente percebi que é muito mais fácil. É muito mais fácil eu ter essa conexão, essa comunhão com o meu corpo. Eu acho não, né? Só tudo isso, porque é algo que eu aderi mesmo. Eu não tinha essa consciência com água, eu escolhi a água pela embalagem. Então, se era aquela embalagem, não vou falar o nome, mas se é aquela embalagem lá, que era até boa para o intestino, né? Aquela laranjinha e tal, a gente sempre escolhe. Só que, na verdade, toma aquela água e se sente pesadez, se sente pesado. Eu posso compartilhar que a minha experiência ao tomar a água, eu me sinto bem, me sinto leve e tenho vontade de tomar sempre essa água. Não troco, é algo que me fez muito bem, que me fez transparecer essa conexão que eu tenho e me ajudar muito aqui nas atividades de casa, inclusive aí, né, pessoalmente na queda do cabelo. É só tudo isso, certo? Só tudo isso. Sensacional, sensacional teu depoimento. Você tinha me falado aí da canjica, isso aí, mas essas outras coisas você não tinha me falado, mas fico muito feliz, até porque eu sou até suspeito de falar, sabe? Porque, olha, meus cabelos eram praticamente brancos todos. E eu comecei a esborrifar faz 2 meses atrás,
assim, cada que eu estou aqui na mesa, na minha mesa aqui, no meu computador, eu estou esborrifando assim, sabe? E de 2 meses para cá, eu comecei a sentir e a ver aqui que o meu cabelo está ficando escuro de novo. Escuro de novo, Sim, assim, só esborrifando a água, entendeu? E eu tenho, pessoalmente também, várias coisas, teria muita coisa para falar do que essa água fez para mim na minha saúde. E de outras pessoas que eu já di o produto, que estão tomando essa água, e os benefícios são muito grandes. E talvez eu me referia atrás sobre a experiência de trabalhar com uma empresa que não só tem um produto maravilhoso, que é muito bom para a saúde, sino também do fato de que com esse produto a gente está ajudando outras pessoas a ter melhor qualidade de vida, fazendo o seguinte esclarecimento. O produto não é uma medicina, certo? Não cura gripe nem resfriado. Só que, sim. e não tem fins terapêuticos. É um produto que trabalha com a água. Talvez uma das grandes dificuldades que a gente tem para vender esse produto aqui é que você coloca o aparelhinho na água e você não vê aparentemente nada, porque é um processo físico-químico que acontece na molécula que não é perceptível do olho humano, certo? Então, mas você consegue ajudar as pessoas. Olha, os depoimentos que existem com essa água, de pessoas que já sofreram doenças, como, por exemplo, câncer mesmo, ataque de epilepsia, asma, diabetes, ou seja, de um sinnúmero, inúmeras doenças de pessoas que dão testemunho de ter se curado desse aí, embora o produto não é vendido como uma medicina, porque não é. Ele simplesmente trabalha com a água e faz que a água tenha esse processo e que isso te hidrate melhor. E a consequência é ter uma boa saúde, uma melhor qualidade de vida. Sim, e bem colocado, né, seu Hector, que o que a gente compartilha aqui mesmo são possibilidades, né, que complementam aí a medicina convencional, os tratamentos convencionais, tudo que muitas vezes a gente se nega, né, a acessar. E até mesmo o senhor comentou algo muito importante, que a pessoa, né, aqui no Brasil, né, é um tanto desafiador em razão de que a gente não vê nenhum processo, né? E o quanto nós estamos, né, totalmente presos na crença que tem que ser muito difícil, tem que ser doloroso para dar certo, para funcionar, para fazer sentido. Então, quantos pontos de vista nós temos para acessar um produto que pode trazer facilidade para o nosso dia a dia? Por exemplo, se fosse a Patrícia de antes, vamos supor de talvez 8 anos atrás, e me falasse tudo isso, né, essas informações que hoje sim eu considero valiosas, importantes, lá atrás eu ia falar que era besteira, assim como foi quando alguém me falou que o filtro de barro, ele é melhor para a saúde. Eu falei, mentira, né, esse negócio feio em cima da minha pia. Olha o cuidado, a preocupação, olha a minha cabeça onde é que estava, né, não tinha consciência zero. E a consciência que eu tinha naquele momento era totalmente dedicada à correria do mundo que eu vivia, né? De ganhar dinheiro, de me dedicar no trabalho, de crescer profissionalmente, de ter carreira, de ser bem-sucedida. Tá tudo bem se isso também é um dos seus sonhos, não há nada de errado com isso. Mas como seria se você pudesse colocar um pouquinho mais de partículas, né, moléculas de consciência para olhar também para a saúde e perceber quantos produtos estão disponíveis que complementam a sua saúde dentro do seu território, dentro do seu dia a dia, com facilidade, né? Quanto você, de repente, ou quanto eu, estava fixada em comprar marcas, em adquirir produtos de marcas, achando, associando que isso me traria qualidade, sem sequer ler rótulo de produto. Imagina, gente, que eu ia ter tempo de ler rótulo de produto, porque meu negócio era trabalhar, era virar inventário de madrugada adentro. Aí o seu Hector era meu gerente, eu trabalhava muito porque eu amava muito fazer o que eu fazia, né? E tá tudo certo.
Só que se eu tivesse um pouquinho desse olhar para a consciência, como seria? E é isso que a gente quer trazer aqui, que é gostoso ter dinheiro, ter sucesso, ter carreira, mas é importante também ter saúde. Chegar, né, nessa disposição que o seu Hector está compartilhando aqui, de estar aposentado, né, estar bem, estar olhando para isso com outros propósitos, pode, né, o ato de se aposentar pode não ser algo que nós vamos alcançar ainda, né, de tanto trabalhar. Mas se a gente chegar lá com mais saúde, com mais disposição, ligada no 320, mas sem essa pesadez do nosso corpo. Aqui, seu Hector, a Angela está perguntando, mas é somente o filtro de barro? Não necessariamente, agora é com o senhor aí, seu. Se é só o filtro de barro que funciona. Ok, não é, ou seja, o filtro de barro é parte do processo, digamos que o passo inicial para a gente ter uma água mais saudável, né? Porque o filtro de barro, o que vai fazer? Vai tirar toda a parte, vai tirar o cloro, vai tirar o flúor, que tem excesso de água, vai tirar os micróbios, sei lá, certo? Então, essa é a primeira parte. A outra parte é a questão que eu falava da magnetização da água. E para isso, a gente tem aqui esse produto que você vê dentro dessa garrafinha, certo? Esse aí é um bastãozinho muito pequenininho, certo? Que entra dentro dessa garrafa aqui, que é uma garrafa de 500 ml, e que está composto, como vocês veem aí, por uns ímãs que estão nas pontas e no centro do produto, certo? Aí, esses ímãs são ímãs de neodímio. Neodímio é um mineral que a China é o maior, que tem a maior reserva desse mineral. Então, tem esses ímãs de neodímio e está recoberto com uma liga de platina, de alumínio e 27 minerais mais, que tem a função de simular os raios infravermelhos do Sol, né? Então, eu falava que a água pura, a água da fonte, a água lá do manancial, é uma água que tem duas componentes muito, muito importantes. Por um lado, tem o magnetismo da Terra, e por outro lado, tem os raios infravermelhos do Sol. Então, quando a água é levada para o tratamento e depois para chegar até casa, eu falava que a água perdia muitas das propriedades. E por que perde essas propriedades? Por quê? Porque já a água que está nessas tubulações já não tem nem o magnetismo, nem os raios infravermelhos. Então, o que faz esse aparelhinho é criar um campo magnético, um campo quântico unificado. E isso é o que trabalha a molécula para separar essas moléculas que estão aglomeradas e permitir que a célula consiga absorver. É um processo simples, só que não é visível, você não consegue enxergar, não consegue ver isso aí, mas que prepara a água para que para que a célula absorva e você tenha a hidratação que seu organismo precisa para funcionar bem. Então, é um processo de duas fases, um processo de filtrado e um processo de magnetização. Agora, se você não tem um filtro, tudo bem. Em geral, se a água é potável, você aplicando o magnetismo, consegue ter uma água que te hidrate. Mas o ideal é ter um filtro e ter um magnetizador. Isso seria o que a gente recomendaria sempre, né? Sim. E aqui em casa, como a gente consome, né, muita água, eu uso o bastão quando levo a garrafinha, né? Saio para cá, saio para fora, né? Para colocar água potável. Mas no geral eu tenho usado no próprio filtro de barro mesmo, que ali eu tiro, né, a água para preparar os alimentos, para preparar, para esborrifar o rosto e tudo mais. E é como se eu tivesse a certeza, né? Uma coisa importante é a seguinte: no Brasil, a diferença daqui da Colômbia, a água que chega em nossas casas normalmente é levada para uma caixa de água que normalmente está no teto das casas. Então, a empresa tem, além desse aparelhinho, que é o aparelhinho portátil, vamos falar assim,
tem um aparelho que se chama aparelho residencial, que é um aparelho para colocar, né, nas caixas de água. E existem dois tamanhos, né? Um para a caixa de água até 2.000, 3.000 litros e um outro maior para tanques de água acima de 10.000 litros. Então, é muito bom se a gente tem caixa de água, colocar o aparelho. Por quê? Porque aí você vai ter água em toda a casa. E a Patrícia se referia a que essa água é muito boa, não só para o ser humano, né, para as pessoas, é muito boa também para os animais. Muitos temos em casa animais de estimação, né, temos os pets, e para eles é fantástico, é muito bom. E para as plantas, nem falar, a Patrícia falou aí, muito bonitas que ficam as plantas. Se alguém tem negócio de verdura, de fruta, esse tipo de coisa, seria ótimo usar água magnetizada, porque os resultados são fantásticos. Ou seja, a produtividade das plantas, ou dos plantios de, por exemplo, de morango, de maracujá, de café, enfim, sua produtividade aumenta entre 30% e 50%. Ou seja, e isso é comprovado. Temos estudos feitos na UEM, Universidade Estadual de Maringá, que comprovam isso aí, né? Teve vários experimentos lá que comprovam a eficácia desse produto nos plantios. É bem interessante. E olha o quanto é importante, né? Aqui nós estamos compartilhando a nossa experiência com o produto, né? Com os nossos corpos, a nossa casa e até mesmo com as plantinhas e os animais, como o senhor Hector colocou. Mas também há estudos que comprovam, né? O quanto essa água realmente age, como o plantio aí que o senhor Hector comentou de 30% a 50% de melhora. Eu tive uma experiência assim com a higienização da própria alface. E realmente elas duram mais tempo na geladeira, isso é notável, perceptível. E também a coloração, fica com uma coloração diferente. E quando você lava, gente, o produto, é algo que eu me deparei também, agora me lembrei. Quando você lava o produto com água normal, água da torneira, aquela corrente, e quando você lava o produto com a água corrigida, é surreal. Posso chamar assim a sujeira que desprende do próprio alimento. Tanto que teve um produto que a gente higienizou, né? Até mesmo com água corrigida, a gente não teve coragem de consumir, porque era tanta sujeira que nós falamos, não, vamos deixar para um outro momento. E eram folhas de hortelã, que a gente compra de maço aí em qualquer... Então, a sujeira que o alimento estava grudado ali, você não consegue lavar, você não consegue lavar. A água, essa que sai da torneira, eu posso falar com toda certeza pela experiência que eu tive, ela não higieniza o produto que você está consumindo. Isso é surreal quando você faz o teste. E aqui, como o Sr. Hector falou, que tem muitas experiências. Aqui a Ângela está compartilhando, água é tech, água é pop, água é tudo, água é vida. É isso mesmo. Isso mesmo, gente. Isso mesmo. Eu queria agregar uma coisa aí, né? Eu falei que o corpo humano tem 70% de água. A gente está falando de nós adultos. Agora, eu sou já de outra faixa etária, então, em meu caso, pessoas acima de 50 anos, é 50% de água. Mas, por exemplo, se você vê um bebezinho, um bebê tem 90% de água. 90%. Então, gente, é muito importante a hidratação nesses primeiros meses, nos primeiros dias, nos primeiros anos de uma criança, porque já pensou, se do corpo de um bebê 90% é água, então nós temos que dar uma água de ótima qualidade para que ele tenha um funcionamento de seu organismo de maneira adequada. Não tem jeito, ou seja, a gente se alguém me pedisse definir, eu posso falar assim, a gente é um aquário ambulante. Então, você que faz com um aquário? Você tem uma água aí e a água está suja e o peixinho lá fica doente, você que faz? Você pega o peixe para dar algum medicamento? Não, você pega a água e troca a água, pronto. Então, a gente precisa ter em seu organismo uma água boa, uma água que te permita ter boa saúde. E isso se consegue através dessa água
corrigida, como a Patrícia está falando. Eu falo corrigida porque é como se eu primeiro cuidasse, né, dessa água para que meu corpo possa ingerir algo que está fazendo bem para mim, né? Já que tu colocou, não é medicinal, não é terapêutico, mas o meu corpo sabe o que ele está recebendo, né? Ele é diferente, é a mesma coisa que a gente usa em algumas técnicas, o quanto é leve e o pesado. Quando o meu corpo se depara com uma água que eu estou sem o bastão, né? É como se ele fizesse assim, isso vai dar merda, isso vai dar pesadez. E naturalmente dá, porque ele sabe. O nosso corpo sabe que é coisa boa, gente. O nosso corpo sabe o que ele está preparado a absorver, o que ele está preparado a consumir. É a mesma coisa quando a gente come alguma coisa que não estava muito afim, vai sentir pesadez. Então, o corpo sabe o que é bom. E quando você fizer o uso dessa água, né, de 2, 3, 4 dias, eu acho pouco provável que você retome, né, a consumir aquilo que você consumia antes, porque ao tomar água já é a consciência que você adquire. Eu sou suspeita, mas gosto de compartilhar porque aconteceu comigo, eu testei e tudo mais. Tô pensando aqui, seu Hector, eu vou continuar marcando o senhor lá nos stores para falar desse bate-papo, eu vou subir o vídeo. E aí eu vou pedir para as pessoas interessadas, vou enviar para o senhor explicar mais detalhes. Pode ser assim? Não, eu posso mandar para vocês uns vídeos que falam exatamente do que o produtor faz, que é o que eu falei aqui. E então é muito muito bacana, ou seja, você vai a ver que vale a pena pensar nesse aí. A Patrícia falou agora a respeito dessa correria toda que a gente entra e tal, e definitivamente, e há uma coisa, né, a gente hoje estamos em épocas muito difíceis pela pandemia, né, e essa pandemia, realmente, em meu caso, por exemplo, para mim tem sido uma benção. Por quê? Porque é nesse tempo aqui que eu ou melhor, tenho tempo para estudar, para aprender dessa coisa importante que é a água, né? Então, e há uma oportunidade bem interessante, não só de comprar o produto, sino de entrar no negócio, e esse negócio oferece, porque é um negócio multinível de marketing de rede, que vale a pena. E nessa época, como agora, porque agora está piorando de novo, né? A gente seguramente vai entrar de novo em quarentena, esse tipo de coisas. E é uma alternativa, porque não é um segredo para ninguém que hoje muitas pessoas estão perdendo seu emprego, mesmo empregadas foram chamadas para baixar seu salário e renegociar suas condições, enfim. Então, é uma oportunidade para empreender um novo negócio. E vale a pena, gente. Vale a pena mesmo. Sim. É como nós falamos, né, no início, que tudo é importante. A carreira é importante, o salário é importante, o dinheiro é importante, mas a saúde também é muito importante. E como seria se nós pudéssemos aí conectar tudo isso de boa informação, bom conteúdo e levar algo diferente para outras famílias, para outras pessoas que possam ter acesso, né? Que possam ter acesso à informação. Que muito, né? Essa correria que a gente leva acaba ignorando e não tem o acesso a uma informação, a um bate-papo como esse que nós tivemos aqui, descontraído, com informações sólidas, com base e com a experiência que nós até mesmo compartilhamos aqui. Gostaria, será que de comentar mais alguma coisa, acrescentar, que nós não falamos? Não, só quero agradecer a oportunidade e fico muito feliz de estar aqui. Todas as vezes que você me convidar, será para mim um prazer estar aqui. Muito obrigado. Vou convidar, sim, vamos fazer mais vezes. Eu achei o assunto muito importante, muito significativo, né? Considerando aí agradecer também a aula VIP que eu tive aqui, né, dos benefícios da água, o quanto a gente às vezes, né, muitas vezes pelo corre-corre acaba ignorando e acaba aí desassociando a possibilidade de complementar a nossa saúde
como que está disponível e que nós não estamos considerando. Eu fiquei muito feliz de estarmos conectados, muito mais feliz ainda, Sr. Hector, quero agradecer aqui a oportunidade de ter me apresentado esse produto. Se minha mãe tivesse viva hoje aqui comigo, com certeza ela falaria que eu não ia ficar careca, porque os meus fios de cabelo continuam aqui. Agora eu tenho uma ocorrência, não é um problema, com os fios brancos. Pode não parecer, mas eles ficam escondidos aqui nessa franja. E eu vou pegar a dica que o senhor compartilhou hoje de esborrifar aqui para ver se dá uma amenizada. Vai dar, com certeza. Fiquei muito feliz, muito grata mesmo, grata por tudo, por apresentar, por estar aqui conectados, trazendo essa informação tão valiosa para nós nesse dia tão grandioso. Eu desejo aí para o senhor na Colômbia um dia de paz, um dia de muita produtividade, de muito alcance para as pessoas que possam conhecer o que de fato essa consciência com a saúde, consciência com a água pode trazer de benefícios para todas essas pessoas. Fique aí com o meu muito grata, senhor Hector. Muito obrigado. Eu acredito que eu não podia começar um dia melhor como comecei hoje. Muito obrigado a você. Amém. Um ótimo dia e nos vemos em breve, hein? Tá bom. Muito obrigado, Patrícia. Até mais. Tchau, tchau a todos que ficaram aqui e até mais. Até mais. Tchau, tchau.